muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Tertuliando ao Chá das 9. Hoje temos como tema música e religiosidade em cenário de catástrofe. Antes de começarmos a nossa conversa hoje super interessante com casa cheia, quero começar por dar as boas-vindas a quem está aí desse lado, aproveitar para vos saudar, para vos dizer que se nos estão a ver pela primeira vez, deixem um like na nossa página e sejam muito bem-vindos à página do Serviço de Música da Igreja Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque. Antes de começarmos, quero dizer-vos que as inscrições para o programa participativo da Páscoa ainda estão abertas, especialmente para as vozes masculinas. Portanto, baixos e tenores, juntem-se a nós. Também temos abertas as inscrições para um projeto transversal à Igreja de São Roque e à Igreja da Graça, que é o coro Cântico Filomeno. Portanto, também podem encontrar aqui na nossa página mais informações sobre como vir cantar connosco. Portanto, se gostarem de cantar, estejam atentos e juntem-se a nós. Sem mais demoras, apresentar aqui os meus companheiros de conversa desta noite. Portanto, o diretor do Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque, Rui Valdemar, a Sofia Portela, Sofia Almeida, Miguel Laféria e os nossos convidados, Sebastião Martins, António Lourenço e Pedro Melo. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à nossa conversa. E, como estava a dizer, tema de hoje, música e religiosidade em cenários de catástrofe. Sebastião, comece por ti. Onde é que tomaste contacto com estes ditos cenários de catástrofe? Onde e como? Olá a todos, boa noite. Antes de mais, quero agradecer ao Serviço de Música Sacra de São Roque o convite e a pertinência de falar destes temas, da relação da música com outras áreas e da relação da religiosidade e vivência da religião em diferentes contextos. Em relação à minha experiência, pronto, eu estudei medicina, recentemente acabei o curso em 2019 e quando terminei o curso decidi que queria ter um desafio e queria experimentar um contexto um bocadinho diferente daquele que foi o contexto da faculdade, não é? Em Lisboa e do contexto da medicina que nós praticamos cá, e foi nesse sentido que me aventurei a ir 2 meses e meio para a Grécia, onde tive 4 semanas em Salónica e 5, 6 semanas em Lesbos, a trabalhar com pessoas refugiadas que chegavam ou a Salónica via terra ou a Lesbos via mar Egeu. E depois regressei, tive cá mais um mês em Lisboa e depois fui para o Bangladesh, para o campo de refugiados dos Rohingya, em Cox's Bazar, que é uma minoria muçulmana que foi expulsa do Myanmar, que é o país que faz fronteira com o Bangladesh, e é o maior campo de refugiados do mundo, onde estão entre 900 mil a 1 milhão de refugiados Rohingya. E foi nesse contexto que eu acabei por lidar um bocadinho com este contexto de catástrofe, não a catástrofe major que se calhar nós pensamos, não era um cenário de guerra, nem um cenário de desastre natural, felizmente, mas era um cenário de catástrofe humanitária pela situação em que aquelas pessoas estavam, não é? E foi nesse contexto que conheci e que vivi muitas histórias de resiliência e de amor extraordinárias, muito diferentes. É um contexto completamente diferente de estar na Grécia do que estar no Bangladesh. É diferente não só para as pessoas com quem encontrei, como também para a minha experiência como voluntário, porque no Bangladesh foi uma experiência muito mais introspectiva, porque estava sozinho, era o único voluntário estrangeiro com aquela organização, portanto, e estava num país muito, muito, muito diferente do meu, e na Grécia, estando num país, pronto, europeu, apesar das situações escabrosas e das histórias horríveis que ouvia, ao final do dia não deixava de estar num país europeu, com condições de vida, mais ocidentalizadas e com muito mais voluntários e com uma vida muito diferente. Pronto, e foi neste contexto que eu também consegui perceber um bocadinho a importância que a religião e que a música, mais na Grécia, pode ter para estas pessoas e para estas populações mais desfavorecidas, mas se calhar deixo isso um bocadinho mais lá para a frente. Mas pronto, basicamente assim,
em súmula, esta é a minha experiência. Depois poderemos falar um bocadinho mais em particular sobre histórias e vivências específicas, mas pronto, é isto. Já iremos desenvolver. No teu caso, António, como é que foi? No meu caso, isto vai ser um pouco original porque é parecidíssimo com o Sebastião. Portanto, basicamente, eu também acabei o curso e pronto. E depois de algum tempo em Portugal, mais ou menos um mês depois de ter acabado o curso de medicina, acabei por ir para a Grécia. Tive inicialmente um mês em Salónica e depois 3 semanas em Lesbos. Na altura, fui com uma organização alemã que tinha sido, não conhecia ninguém que tivesse ido e à data não sabia isso, depois vim a saber que não tinha ido nenhum português, portanto a incerteza era enorme, não sabia muito bem, não só a incerteza do próprio contexto, não sabia muito bem onde é que estava a ir, mas mesmo a incerteza prática nas minhas capacidades, não é? De realmente ser útil e poder ajudar aquelas pessoas de forma efetiva, não é? Isto desengane-se quem pensa que quem acaba um curso de medicina é um médico no seu pleno direito e potencial, porque está longe disso. Portanto, noto agora agora e mesmo na altura, não é? O quão inexperiente era e se calhar o quão por vezes enfrentei desafios que iam um bocadinho, se calhar, até além daquilo que me sentia capacidade para fazer. Depois desse tempo na Grécia, acabei por voltar para Portugal, onde tive aqui um tempo também a estudar aqui depois para o exame da especialidade e depois acabei por ir para o Bangladesh também, tal como o Sebastião, numa organização diferente. Na Grécia tínhamos estado na mesma organização, depois no Bangladesh estive numa organização diferente, estava lá no campo onde está o cerca de 1 milhão de pessoas refugiadas da etnia Rohingya, e pronto, e onde estive mais ou menos um mês. Pronto, basicamente foi isto. E queria começar, esqueci-me, portanto aproveito para agradecer ao Serviço de Música Sacra da Igreja de São Roque o convite e a sensibilidade para o importante que é dialogar e trocar impressões sobre estes temas, bem no sentido de nos sensibilizar a todos perante estas realidades tão duras e às vezes tão distantes. Obrigado. Ora, essa, Pedro, perdão. António, nós é que agradecemos a tua presença aqui connosco esta noite. Pedro, no teu caso, como é que foi? Fala-nos disso. Bem, vou tentar fazer aqui uma variante dos dois do António, também com esta relação com refugiados, foi um bocadinho diferente. Ou seja, a realidade, pelo menos com que eu tive, foi diferente. Eu fui há mais anos, portanto, eu fui em 2016, e em 2016 acho que estamos a falar de uma altura em que a crise migratória na Europa estava mais ou menos numa situação em que já os campos estavam totalmente estabelecidos, tipo em Lesbos principalmente, e também campos urbanos em Atenas. Eu estive com a plataforma de apoio a refugiados a par em Atenas, portanto, num centro de acolhimento da JRS, que é o Serviço de Jesuítas para os Refugiados. Ou seja, o trabalho do dia a dia, presumo eu que tenha sido um bocadinho diferente do António e do Sebastião, ou seja, era muito mais uma realidade de lidar com famílias, principalmente mulheres e crianças que estavam num período de transição, portanto, muitas delas já tinham vindo de campos nas ilhas e estavam em Atenas, numa fase de relocação, reunificação para os países europeus que iriam recebê-los. E, portanto, ainda estávamos numa fase, eu diria, em comparação a hoje em dia, portanto, a 2021, mais ingênua e muito sonhadora por parte das refugiadas. Portanto, não sabiam muito bem ao que vinham. Eu era português, tirando lá está o Cristiano Ronaldo, Portugal não era nada, portanto, era uma ideia, sabiam que havia sol e havia o Cristiano. E havia muito este sonho da Alemanha, assim, um bocadinho como o Éden para os refugiados que vinham dos países do Médio Oriente. E, portanto, foi ali um bocadinho um trabalho de estar a suportar um tipo de pessoas que estavam em passagem, em transição, entre chegar a Atenas e estavam ali literalmente um determinado tempo, à espera até poderem ser acolhidos. E isto podia, e estamos a falar pois esta é a parte dura desta experiência, foi ver situações de refugiados como os sírios, que tinham o seu pedido de asilo, entre aspas, mais adiantado de relocação, e depois tínhamos refugiados afegãos, que também eles a fugir de uma guerra, mas muito diferente do contexto da guerra da Síria, e que, portanto, que viam os seus pedidos de colocação muito mais adiados ou na verdade, sem nenhum termo. Portanto, as perspectivas de
finalmente começarem uma nova vida eram nulas. Aqui o desafio, e estava a ouvir aqui o que o António estava a dizer, um bocadinho esta dificuldade, não é um bocadinho esta coisa, quem é que sou eu por ser médico ou por ainda estar a acabar aqui o meu curso, e eu acho que ainda é mais absurdo, porque na altura a plataforma de apoio a refugiados, estava principalmente a olhar para pessoas com o mínimo conhecimento da área, psicólogos, pessoas da áreas de educação infantil, e eu sou ilustrador. E literalmente a única experiência que tinha minimamente ligada a lidar com mais depressa crianças foi o ter sido animador de campos de férias durante muitos, muitos anos. E isso estava uma experiência em várias idades, mas é muito diferente. Portanto, eu acho que até mentalizar e ir, há muito aquela situação. Uma coisa é animar campos de férias em Portugal, outra coisa é estar a suportar emocionalmente famílias e crianças que vêm de, sei lá, muitas delas com 15 anos já não tinham escola há 7. E, portanto, já eram refugiadas há muitos anos. Portanto, estão num processo de fuga, não sabiam ler nem escrever e tinham 15 anos. Portanto, foi difícil, mas há de ter sido diferente, certamente, da experiência do Sebastião e do António, porque era um contexto diferente de apoio a refugiados, mas pronto, foi bastante, foi duro e foi muito desafiante. Onde também pus estas questões, tal como o António disse, será que estou apto? Tipo, quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui a dizer ou a apoiar? Mas pronto, foi isto. Obrigada, Pedro. E de que forma é que a religiosidade era vivida nestes campos, nestes sítios? Sebastião. Ok, pronto. A religião é vivida de forma muito, muito diferente consoante a religião em si, não é? Que religião é que estamos a falar, e consoante o contexto em que aquelas pessoas estavam e de onde vinham. Pronto, o António vai falar também, nós em Salónica eu não consegui perceber isso de forma tão direta, porque nós tínhamos uma clínica móvel que é uma espécie de ambulância que ia de sítio em sítio, e depois tínhamos um sítio onde íamos à tarde também prestar cuidados médicos, mas portanto aquilo era um bocadinho móvel, e eles não tinham um local de culto estabelecido, como tinham, por exemplo, em Lesbos, não, digamos que não era um local, mas era um sítiozinho que se tinha arranjado no centro comunitário onde nós trabalhávamos. Eu não sei se quando o António foi um ano antes de mim isso já existia, mas a nossa clínica estava lá, e atrás da clínica era uma zona onde se rezava e onde as pessoas iam rezar. Maioritariamente muçulmanos, porque eles têm as horas da reza X vezes ao dia, mais ou menos bem estabelecidas. E aquilo que eu acho que para aquelas pessoas era mais importante era que a religião era de facto uma forma de evasão e uma ligação a casa muito, muito importante, porque eles estavam num sítio muito diferente e a religião permitia-lhes ao mesmo tempo sair dali, não é? Mesmo que fosse durante 10, 15 minutos, e estar num outro sítio, a falar com outras pessoas, a pensar ou a refletir um bocadinho mais sobre a sua situação, e permitir-lhes ao mesmo tempo ter uma ligação à casa especial, através da sua religião. Isso eu acho que era uma das componentes mais importantes da forma como eles a viviam. E uma coisa que nós insistimos muito ali em Lesbos, particularmente, era a importância de ter rotinas, de estabelecer rotinas, e acima de tudo para a saúde mental deles, ou seja, ter rotinas de levantarem-se às horas X, tentar fazer exercício físico, esse tipo de coisas, e a religião poderia fazer parte dessas rotinas e ajudaria a estabelecer essas rotinas, e isso era uma coisa que para aquelas pessoas era muito, muito, muito importante. Depois, no Bangladesh, pronto, a situação era completamente diferente, porque estávamos num campo enorme, que é uma cidade autenticamente agora, uma autêntica cidade construída no meio de uma reserva natural do Bangladesh, feita de canas de bambu, em que eles têm locais as primeiras coisas que eles construíram quando lá chegaram, e é curioso ver a importância que a religião tem para aquelas pessoas. A primeira coisa que eles decidiram fazer quando fugiram do Myanmar, portanto 500 mil pessoas a fugir, antes de construírem as casas, as clínicas, tudo isso, foram mesquitas. Isto retrata de facto a importância que para eles a relação com Deus tem, e para eles é absolutamente essencial. Eu tinha várias vezes doentes que eu chamava e diziam agora não posso, que tenho que ir rezar,
nós respeitando, depois voltavam, não é? Porque para eles era mesmo, é mesmo essencial, e veem que essa foi uma das razões que os levou a serem expulsos do Myanmar, porque eles, que é um país maioritariamente hindu, e eles praticam a religião muçulmana, e isso é uma identidade essencial daquela minoria, não só a própria língua que eles têm, os costumes, mas a religião é uma forma de também se demarcarem das pessoas do Myanmar que lhes fizeram aquilo, não é? E portanto tem esta componente também muito importante. Portanto, eu acho que, resumindo, para não falar demasiado, acho que a religião nestes contextos é um meio essencial de procura, de redescoberta e de tentar manter alguma sanidade dentro da insanidade da situação em que eles se encontram. Obrigada, Sebastião. António, fala-nos um pouco sobre a tua experiência. Então, eu acho que também, um bocadinho como o Sebastião estava a dizer, eu acho que, ou seja, acho que há sempre ali aquele choque da diferença, não é? Eu obviamente, não é, já tinha contactado com crentes muçulmanos antes, não, mas não, se calhar, numa relação tão próxima como aquela que fui estabelecendo ao longo dos meses na Grécia e no Bangladesh. Eu acho que às vezes vejo, pronto, um conjunto de crenças e de preconceitos errados sobre pessoas que professam outras religiões, sejam muçulmanos, sejam judeus, sejam qualquer outra religião, que eu acho que às vezes o que nos falta é passar algum tempo com essas pessoas e no final a conclusão a que vamos chegar vai ser que não somos assim tão diferentes, quer dizer, no fundo a religiosidade que eu testemunhava na Grécia e também no Bangladesh não é assim tão diferente da religiosidade que testemunhava e que testemunha aqui em Portugal. Ou seja, Deus e a religião aparecem como, no fundo, aqui um bocadinho como um farol de esperança numas vidas muito turbulentas e muito conturbadas, e como uma luz que vai iluminando o caminho adiante. Ainda hoje estava a ler um livro que dizia que Deus e a religião essencialmente andam à volta de três pilares, que o primeiro é reconhecer-se amado por Deus, o segundo é encontrar o sentido da vida e o terceiro é descobrir a sua missão. E eu acho que isto é comum ao cristianismo, ao islamismo, ao judaísmo, a qualquer outra religião. E quando começamos a contactar com estas pessoas, percebemos que vou rezar por ti, significa o mesmo para um cristão, para um muçulmano, para um judeu, para um yazidi, para um budista, para qualquer que seja a religião, e que no fundo é muito mais aquilo que é comum entre nós e que nos torna irmãos, não é? Do que aquilo que nos separa, como o Papa Francisco não se cansou de dizer nesta visita ao Iraque, não é? E acho que isso testemunha muito bem no contacto com estas pessoas que também, por terem passado tanta coisa e tanta coisa tão difícil, muitas vezes têm uma religiosidade muito mais marcada do que nós que de forma geral temos uma vida mais privilegiada e onde se calhar tantas vezes Deus é um desconhecido na prática para nós, apesar de até se calhar podermos acreditar nele. Depois no Bangladesh foi uma realidade completamente diferente, porque se na Grécia, não é, ainda, apesar de haver muitas pessoas refugiadas, que a maior parte dos quais muçulmanos, ainda havia uma grande presença cristã, não é? Neste caso da Igreja Cristã Ortodoxa, no Bangladesh a presença cristã é mínima. Eu tive a possibilidade de conhecer alguns cristãos no Bangladesh, não propriamente na zona do campo, mas depois na capital, e de facto o Bangladesh tem mais ou menos aí uma percentagem, tem uma comunidade cristã mais ou menos de 500 mil pessoas num país de 168 milhões. Portanto, a presença cristã é mínima, não é? Inferior a 1%. E é muito engraçado como, apesar disto, se tenta que a vida e que o diálogo não seja marcada por essa diferença,
mas sim marcada pelas pontes que se podem construir. E testemunhei isso. Lembro que uma coisa que na altura foi muito marcante para mim foi ter tido a oportunidade lá no Bangladesh de visitar uma comunidade pertencente à comunidade TZ, onde estavam dois irmãos de TZ, um protestante e outro católico. Estavam há 30 anos a viver no Bangladesh. E que eles, eu falei com eles e eles, no fundo, eles não estavam ali para converter ninguém. Quer dizer, dois irmãos no meio de uma cidade, aquela ali com milhões de habitantes, a maior parte dos quais muçulmanos, a maior parte das comunidades cristãs estão na capital, não estão naquela cidade do norte onde eles estão. E eu lembro-me perfeitamente de um irmão me dizer que estava ali para viver com as pessoas, para aprender a viver com as pessoas e para fazer parte da comunidade. Não estava ali para pregar nada diretamente, não, estava ali para ser testemunho e para viver em comunidade com pessoas tão diferentes, se calhar, cultural e religiosamente da sua comunidade de origem. E foi algo que também na altura me marcou muito e foi um grande exemplo de diálogo e de procura de construção de pontos, no fundo. Por acaso é engraçado porque nós temos tido vários temas de conversa aqui neste Tertuliano e falamos sempre, em todos os episódios, quase sempre de TZ. Vamos sempre lá parar. TZ tem estado sempre presente aqui no nosso Tertuliano. É uma verdade. Pedro, quanto a ti, qual foi a tua vivência neste sentido? O que é que experienciaste? De que forma é que a religiosidade estava presente na vida das pessoas com que contactaste? Então, eu acho que foi... Aquilo que eu senti na minha experiência em Atenas é que o ritmo de Atenas era claramente diferente dos campos. Ou seja, eu tive a possibilidade de ir uns dias a Lesbos. Na altura até fomos ter com a equipa da PAR em Lesbos, porque já estava mais, enfim, calhada, com mais experiência, já tinha uma estruturação dos dias mais desenvolvida. E quando fomos visitar o campo de Karatepe, neste caso, em Lesbos, reparámos que a realidade era mesmo muito diferente. Ou seja, apesar das condições em Atenas, do centro onde a comunidade com que eu estava tinha mais condições, no campo havia um tipo de organização e um tipo de horário a que os refugiados que estavam nesse campo já estavam mais ou menos habituados. O desafio de Atenas era os refugiados que estavam no nosso centro não estavam presos, portanto, podiam perfeitamente sair e passear, se quisessem. Qual é que foi o problema? Como já se sentiam muitas tensões nesse momento em Atenas, apesar, e eu tiro o chapéu totalmente à população grega, havia muita pressão, os refugiados não podiam trabalhar, muitas vezes podiam estar suscetíveis a tipo tráfico de droga, podia ser assim uma solução fácil, principalmente porque não ajudavam o trabalho, e das coisas eu acho que foi mais difíceis foi encontrar esse sentido da religiosidade, principalmente no seio do centro. Estávamos no centro do JRS em Atenas, e portanto, para nós voluntários cristãos, os que éramos cristãos, nem todos eram, mas os que éramos cristãos, tínhamos a possibilidade de ter uma missa diária, uma pequena celebração da palavra, e foi um bocadinho uma botija de oxigênio para nós, e eu senti que só começou a haver, da minha parte, com as pessoas com quem eu estava no centro, algum contacto nesse sentido, um bocadinho lata, entre aspas, para abordar esse tema, porque podia ser um tema, enfim, mais sensível, e tal como, ou seja, também não tinha antes uma enorme experiência de estar a lidar com pessoas da comunidade muçulmana e perceber onde é que não queria ferir certas suscetibilidades, mas de ver a importância que foi começar a deixar-me interessar pelas coisas deles, pela língua, na brincadeira, tentar começar a falar um bocadinho, explicar, o que é esta palavra surge aqui, e de repente vê-se um ritmo que já estava um bocadinho adormecido, sendo que, naturalmente, cada família no seu quarto poderia praticar as suas orações diárias, mas nós nunca estivemos a par disto, nós nunca presenciámos isso, era uma coisa muito pessoal, mas senti que começou a haver um bocadinho esta conversa de Deus quando eu também comecei a partilhar aquilo que sentia como cristão. Lembro-me assim das coisas talvez mais duras e mais fora que senti foi perto do centro dos jesuítas tínhamos um squat. O que é um squat? Um squat eram edifícios, por exemplo, em Atenas que estavam totalmente abandonados e que haviam vários partidos anárquicos, pessoas anárquicas na Grécia que simplesmente abriam este tipo de edifícios, que já estavam dissolutos, e que haviam pessoas que entravam totalmente de forma ilegal, e que era uma situação assim, tipo, o Estado reconhecia, até punha eletricidade nesses edifícios, punha água a circular, mas tipo, nada do que estava a passar ali era muito legal. Era assim, literalmente, tipo de gueto muito, muito, muito pesado. E
quase 100% destas pessoas eram muçulmanas, e portanto eram provavelmente assim dos sítios onde menos vi Deus. Portanto, como crente, em que vi tipo, há aqui qualquer coisa que está a faltar. E foi espetacular, porque houve assim, de facto, eu acho que esta religiosidade viu-se claramente nas ações. Ou seja, lembro-me de reparar, eles queixaram-se, vieram falar connosco, nós fomos só lá visitar, entretanto conheci uma portuguesa que estava a dinamizar este spot, e percebi que eles não tinham água quente. E estávamos a falar de 500 pessoas, tipo, os bebés estavam a começar a ficar com sarna, tinham que às vezes pôr gás nas botijas e pôr água a ferver em panelas para as crianças poderem tomar banho, as mulheres e os homens não tomavam banho há semanas. E fui perceber como é que ia ser solucionado, e fui falar com o diretor do JRS, que já tinha as suas despesas e toda a sua gestão louca no centro, e dizer: eu percebo, mas ali há um centro com 500 pessoas que neste momento não têm água para tomar banho. E então lá pusemos um cilindro, já numa caldeirazinha, lá resolvemos um bocadinho a coisa, e foi. É inexplicável ver a súbita felicidade das pessoas que estavam a ver naquele spot, por simplesmente ter uma água que não ia dar para todo. Eles iam ter que esperar muito mais para poderem tomar ducha. Ia ser uma coisa. Podiam estar um dia inteiro para que toda a gente pudesse tomar banho à conta daquele cilindro. Mas às tantas, o que senti fui convidado, e acho que foi das coisas mais intensas. Esse squad tinha um género de, não digo líder, mas assim claramente um homem, um chefe, assim, uma pessoa mais velha, a quem as pessoas recorriam, estava mais ou menos a gerir esse squad, e convidou-me para ir ao seu quarto. E o seu quarto era uma antiga sala de aulas desse squad, um edifício totalmente abandonado, com tapetes e, portanto, tudo aquilo dividido com lençóis para haver essa divisão. E eu lembro, e foi das coisas mais intensas, porque ele olhou para mim, era assim um homem com ar super pesado, assim, também hostil. Eu fiz a montagem, ele disse: foram vocês que nos puseram água? Foram. Eu disseram: vocês são crentes? Eu disse: sou. Are you Christian? Eu sou Christian. Ele disse: good. Tipo, e ele disse-me, tipo, e via-se que estava totalmente rendido, e disse: como muçulmano, fico feliz de ter à minha frente alguém que fez isto e que é crente como eu, e que se eu falar do quão me agarra a Deus nestes momentos de nada, não é? Portanto, pessoas que têm zero objetivos, acho que conseguimos falar a mesma linguagem. E foi uma linha de confiança brutal. Eu pensei: este homem não me conhece de parte alguma, eu sou de outra religião, mas sabe que há aqui um fio condutor que nos une, e que não é preciso dizer, não é preciso ser, não há grandes palavras que são precisas neste tipo de alturas. E por isso eu acho que foi isso. Eu acho que toda a experiência deste sentido de religiosidade em Atenas foi muito tentar encontrar Deus nos pequenos detalhes daquele caos. Portanto, do meio suburbano, do perigo, lá está, de assaltos, de prostituição infantil, inclusive, portanto, deste ambiente muito, muito, muito duro, perceber onde é que está Deus aqui, e era nestes pequenos detalhes. Acho que não. E pronto, e depois, do ponto de vista de oração, da parte deles, dar-lhes sempre esse espaço, porque obviamente tínhamos, dentro do nosso centro, refugiados super, entre aspas, entregues a Deus, e a pensar: que bom, hoje temos comida à mesa, que bom, hoje temos pão, bora, isto é feito dia a dia, Deus ainda vai olhar para nós. E tínhamos pessoas completamente resignadas. O que para mim, como cristão, de ver um muçulmano, a ideia que eu tinha pré-concebida de muçulmanos é que são sempre super praticantes e super crentes. E, tipo, eu olho para um muçulmano e acho que nunca vi um muçulmano pôr Deus em casa. Pelo menos era esta a imagem que eu tinha. E de repente, quando eu via pessoas muçulmanas completamente resignadas e tipo tristes, quase desesperadas, tipo, eu quase não acredito que Deus me fez isto, era duro lidar. Mas foi isso, foi um bocadinho estas vitórias do dia a dia, poder ir abordando a religiosidade e poder. E pronto, e no fundo foi isso que até ao fim da minha presença em Atenas criou o elo de ligação mais forte. Mas foi isso, acho que foram as pequenas coisas, os pequenos detalhes. Sim, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Não é? Eu estava-te a ouvir. Eu peço desculpa, Rita, mas. Não faz mal, era essa. Mas aqui a conversa do especial do António e do Pedro, eu estava a lembrar de uma questão que acho que agora me passa já um bocadinho ao lado, que era se eles achavam que se notava muito a diferença no otimismo, na atitude, na forma de encarar aquele dia-a-dia daqueles que eles sabiam que eram crentes ou que não eram crentes. Mas depois pensei que a pergunta é demasiado ridícula, mas lembrei-me de outra, que é: de que forma é que vocês os três, individualmente, olharam para a vossa própria perspectiva da religiosidade antes e depois de assistirem, portanto, e lidarem de perto com uma situação como estas?
Desculpa, eu não sei para quem era. Não sei quem Eu posso responder rapidamente, porque é uma coisa que eu tenho sempre muito presente e vou ser sucinto, que é, eu acho que aquilo que senti era, antes de ir, eu acho que não era estava a precisar, a consequência do facto de eu estar em Atenas para a minha religiosidade foi muito uma chapada de luva branca, ou seja, era muito o passar do teórico para a prática, ou seja, eu acho que ali via um Deus muito mais, pelo menos a minha visão, uma coisa muito mais prática, ou seja, uma coisa de pôr as mãos na massa e, sei lá, lembro-me perfeitamente que durante, não vou exagerar se disser o mês e meio que lá estive, mas diria que e tirando nas alturas em que nós tínhamos missa, eu praticamente não rezei. À noite, que era um hábito que sempre tive desde que nasci, rezar à noite, ou rezar durante o dia, ou através também muito dos jesuítas, muito esta oração em contemplação, tipo, olhar para Deus e ver Deus nas coisas. E de facto esqueci-me, estava totalmente exausto, caí na cama e deixava-me totalmente adormecer. E parece que surgiu muito esta noção, como cristão, de ver, sem grande comunicação, um Deus que se fazia presente nas coisas do terreno. E aquilo que senti ao regressar a Portugal foi, entre aspas, foi muito estranho. Porque tinha passado um mês e meio, que me tinha sabido a 6, porque tudo era super intenso, era das 7 da manhã às tantas da manhã todos os dias, e de repente voltar e em Portugal estava tudo igual. Tudo igual, os problemas eram os mesmos, as séries, as telenovelas estavam na televisão eram as mesmas, e de repente, mal, vocês não estão a ver o que é que está a acontecer aqui mesmo ao nosso lado. E lembro-me e é uma das coisas que vou partilhando também com a equipa de oração que tenho, que é o quanto a minha relação com Deus no pós-Grécia se tornou muito mais pragmática do que. Ou seja, esqueço-me de rezar mais vezes, ao mesmo tempo tenho Deus presente na minha vida mais vezes, estou mais atento. Lá está, a coisa dos pequenos detalhes me terem acordado, eram coisas que eu não estava atento, estava muito dentro do meu conforto português, dentro da minha, tipo, do meio, sempre tive tudo aquilo que quis ter, tive sempre imenso apoio espiritual, tive sempre um crescimento ótimo, super equilibrado em casa com os meus pais, e ali era o oposto. E eu acho que esse contraste radical tornou uma pessoa, hoje em dia, acho que se calhar um bocadinho desequilibrada, porque perdi um bocadinho o hábito de oração que deveria recuperar, e tornei-me mais de pôr as mãos na massa. E acho que é importante, pelo menos para mim, não descartar totalmente a oração, porque acho que é fundamental, porque é aquilo que no final do dia me dizia porque é que eu estou aqui, não é? O que é que eu estou a fazer? Às vezes tipo, uma pessoa trava e tipo, calma, onde é que eu estou? Porque é que eu estou a 1000? E acho que se perdemos esse foco, pelo menos para mim, vai-se tudo. Mas foi um bocadinho isso. Portanto, foi um bocadinho o passar do Pedro teórico, espiritual, de oração, em casa e tudo mais, para um pragmático, põe as mãos na massa e percebe o quão cada gesto faz uma diferença. Mas foi isso. António, e no teu caso? No meu caso, eu acho que me ajudou muito a desconstruir uma ideia que eu acho que muitas vezes é passada de que eu vou lá salvar alguém, ou eu vou lá fazer a diferença na vida destas pessoas, por mais pequeno que faça, eu vou lá ser, em última análise, um mensageiro de Deus. E eu acho que o chegar lá é perceber que eu não vou levar nada, nem ninguém, que não lá esteja já. Ou seja, eu não vou levar, no caso dos cristãos, eu não vou levar Cristo a estas pessoas. Cristo já lá se encontra, já lá se encontra. Gosto muito de citar São Paulo, que dizia acham de Cristo. Eu acho que é o que acontece hoje em dia. Estas pessoas, estas e outras, botar na sua carne o que faltou à paixão de Cristo. O calvário delas é o calvário de Cristo. Não é que nós sejamos portadores da Boa Nova, não. A Boa Nova já lá se encontra para nos transformar a nós. E acho que nesse sentido foi um grande não é, banho de humildade e perceber que de facto não a minha presença lá podia estar eu ou podia estar outra pessoa qualquer e que quem já lá estava era Jesus, não é? Quem já lá estava era Cristo e eu acho que isso foi verdadeiramente transformador e mudou muito a maneira de encarar a missão, não é? Encarar a missão com muito mais humildade e com muito mais realismo, acho eu. António, peço-te só que repitas, por favor, a citação, porque na altura em que estavas a dizer
a internet bloqueou. Ah, sim. É uma citação de São Paulo que, a certa altura, São Paulo é preso e diz que completa na sua carne o que faltou à tribulação de Cristo. Pronto, e o que eu estava a dizer é que sinto que estas pessoas, estas ou outras quaisquer, em contextos de muito sofrimento e muita dor, no fundo, não fazem outra coisa que não seja completar na sua carne o que faltou à tribulação de Cristo. De maneira que acho que me transfigurou muito nesse aspecto de ser um banho de humildade e de perceber que não, muitas vezes não levo nada, mas sim devo estar aberta a quem lá vou encontrar. Acho que essencialmente foi isso. Obrigada, António. Sebastião, tens o micro desligado. Passado um ano de Zooms, isto continua a acontecer. Estamos juntos. Pronto, a minha experiência é um bocadinho diferente. Eu não sou crente, nem praticante. Portanto, a minha relação com a religião é uma relação um bocadinho sempre de observador. Mais do que praticante, e foi com essa perspectiva que eu estive tanto na Grécia, no Bangladesh, ou como estou cá, sempre que falo sobre Deus nestas situações, ou sempre que vou a cerimónias religiosas. No entanto, há claramente o Sebastião muito diferente do antes e pós Grécia e Bangladesh. Eu fui um bocadinho com uma ideia, teve um fundo um pouco egoísta a minha ida para lá. Na verdade, eu fui para me encontrar, em boa verdade, porque estava, enfim, não sabia, estava numa fase da minha vida muito particular, não sabia bem o que é que queria fazer no futuro. Se queria ser médico ou não, até pus em questão é isso, e depois de fazer 6 anos de medicina, e portanto decidi que estava numa fase da vida em que precisava de uma viagem e de sair da minha zona de conforto e de descobrir outras coisas. E foi lá de facto que eu, tanto na Grécia e no Bangladesh, que eu me encontrei e que fiz as pazes com aquela que eu acho que pelo menos agora sinto que poderá ser também um bocadinho a minha missão cá, e com aquela medicina que eu mais acredito, que é a medicina pelo outro, acima de tudo. Antes de qualquer exame, antes de qualquer computador, antes de qualquer análise, está o outro. E lá eu fiz muitas pazes com essa medicina que tento trazer para cá todos os dias, porque acho que é muito fácil nós nos esquecermos dela, e porque naqueles contextos em que não temos tanto para oferecer como temos cá, a primeira coisa que nós temos a oferecer somos nós próprios, é estarmos lá. E nós, como ensino da perspectiva de médico, somos muito um pequeno porto de abrigo, um pequeno refúgio em que as pessoas se entregam e confiam plenamente. E eu tive pessoas que me contaram pela primeira vez a sua história, desde que tinham chegado à Grécia, nunca tinham contado a ninguém, e senti que perante aquelas pessoas aquilo que eu mais podia fazer era ouvir e estar lá, e não era necessariamente, e o melhor medicamento que lhes podia dar era elas sentirem que há alguém que se preocupa com elas e que está lá também um bocadinho a olhar por elas, não numa perspectiva paternalista, mas que há alguém que não as esquece, porque de facto nós não esquecemos, e quando voltamos para cá não nos esquecemos daquelas pessoas, e vamos levá-las connosco sempre. E foi esse Sebastião que voltou, foi um Sebastião se calhar muito mais atento ao outro e preocupado com o sofrimento dos outros, e pronto, acho que foi mais nessa perspectiva que mudei um bocadinho no pré e no pós, e felizmente foi uma viagem espiritual muito, muito, muito grande, que me permitiu perceber um bocadinho a medicina que eu quero fazer e aquilo que quero fazer no futuro. Obrigada, Sebastião. E a música? Pedro, a música estava presente nos campos de refugiados, ou não sentiste qualquer tipo de contacto musical por parte Não, do... eu senti que, principalmente porque, lá está, é importante não esquecer, principalmente com os miúdos, porque os adultos eram muito mais reservados,
há uma necessidade física das crianças de se expressarem. E nós tínhamos miúdos, lá está, Iraque, Afeganistão, Síria, que não falavam a mesma língua, para todos os efeitos não falavam. E, portanto, o pouco inglês que falavam, o seu inglês rudimentar de very good, no, me too, muito queridos, era o que lhes ligava. E era engraçado como foi começando a haver uma abertura, da mesma forma, sabe, o futebol, unia os rapazes, a música. Portanto, música, dançar e haver ali um bocadinho, tipo, especialmente entre as crianças, tipo, entre países, entre nacionalidades, estarem cada um bocadinho na sua, muito com os telemóveis, a ouvir as músicas, tipo YouTube ou o que quer que seja, as suas músicas locais, e depois começou-se a criar, pelo menos ao longo do tempo de que lá tive, muito essa cultura de parar para ver um filme e criar-se essa coisa de, ok, desde que haja legendas em cima das duas línguas, é uma coisa que fazemos em comum, e portanto a música foi sem dúvida uma das coisas que começou também a juntar, e em termos de diversão, perceber-se que se podia haver coisas em comum. E às vezes pôr músicas completamente comerciais, em inglês, que eles não percebiam a palavra, mas claro, tinha ritmo, dava para dançar. E percebiam que é tipo, ok, eu sou desta nacionalidade, eu não faço ideia o que é que aquela pessoa está a dizer porque eu não percebo o que ela diz, mas eu percebo um beat, eu percebo um ritmo, eu percebo tipo, dá para fazer aqui uma coisa juntos. E eu acho que a música, nesse sentido, foi super foi um desbloqueadora, totalmente. Foi desbloqueadora de relações, de se ver, ou seja, deles começarem a partilhar com eles tipo, músicas tipo, de países diferentes e começarem a apreciar coisas comuns. Eu acho que foi, pronto, eu acho que é um bocadinho aquela coisa, é a batota, tipo, olha, no limite toca-se com guitarra, toca-se qualquer coisa, até pode ser uma música portuguesa e eles, yes, com os dedos nas cordas. Mas eu acho que é sem dúvida um elemento de união. E é sempre ali um bocadinho o porto de abrigo a música. Eu diria que sim. Mas foi um bocadinho isto, ou seja, da minha experiência não, ficou muito por aqui só. E tu, António, tiveste assim, vivenciaste assim algum momento musical assim mais marcante? Sim, eu acho que, pronto, havia tal como havia isto que o Pedro estava a dizer, a partilha sei lá, de costumes, de danças, da cultura de cada país, não é? Claro que a música é a reserva cultural de cada país, de cada povo e de facto, muitas vezes eles gostavam muito, digo eles, porque a maior parte na Grécia eram rapazes e mais ou menos até da minha idade, na casa entre os 20 e os 30, e gostavam muito de partilhar as músicas do Afeganistão, as músicas do Paquistão, pronto, as músicas dos seus países de origem. E ao mesmo tempo também músicas que se calhar qualquer um de nós pode ouvir. Lembro-me de um momento musical que de facto foi muito caricato e acho que foi assim dos momentos mais cómicos que tive lá na Grécia. Foi quando apareceu um rapaz, por acaso que era, eu já não me recordo bem, ele era, se calhar era de um país africano, mas eu já não me lembro bem se era dos Camarões, se era do Congo. Eu sei que ele apareceu lá em Tessalónica. E vinha cheio de feridas, vinha cheio de feridas porque tinha vindo a bordo, eu já não me lembro muito bem se era de um caminhão e depois tinha caído, não sei o quê, então vinha completamente raspado. E basicamente nós estávamos lá a fazer a desinfecção das feridas e ele durante o tempo todo em que nós estivemos a fazer a desinfecção das feridas, ele estava a cantar aquela música do Mexe o Bumbum Tantã. O tempo todo, nós a fazer desinfecção e ele mexe o bumbum tantã. E aquilo de facto, foi um momento muito caricato e assim, um momento musical cómico da passagem pela Grécia. Mas de facto, tanto na Grécia como no Bangladesh, a música estava bastante presente, sobretudo como parte integrante da cultura e como forma de afirmação da identidade, acho. Obrigada, António. Sebastião, quanto a ti, o que é que experienciaste nesse sentido? Olha, eu tive uma experiência um bocadinho diferente do António e do Pedro. Eu sou músico, sou violinista e sou maestro da orquestra lá da faculdade. Sim, sou maestro lá da orquestra da faculdade. E na altura em que soube que ia para Lesbos, tentei entrar em contato com uma série de organizações que sabia que tinham algum tipo de atividade musical lá. E cheguei à fala com uma associação, que é a Art Bridges, que tem um contentorzinho em Karatepe, que é um dos campos de Mória, onde dão aulas de música e tem dezenas de violinos para os miúdos praticarem, pronto. E então eu tive a sorte de, nas 5 semanas que lá estive, ao meio-dia ia para a clínica, de meio-dia às 6 da tarde, 7 da tarde, e de manhã ia todas as manhãs ao campo de refugiados estar com os miúdos.
Pronto. Inicialmente aquilo assim não sabia bem o que é que ia lá fazer, porque pronto, ia estar com eles, ia ver como é que as coisas iam correr. E comecei a dar aulas de violino aos miúdos. E foi uma experiência extraordinária. Foi completamente diferente daquilo que eu fazia à tarde, não é? E de estar na clínica, mas a forma como eles viviam aquilo com um instrumento que nunca tinham visto na vida. Fiz até um recital no fim, ao final das 5 semanas, fizemos lá um concertinho para as famílias, e no final, acima de tudo, havia uma família de pessoas refugiadas e yazidis que tinham vindo do Iraque, que era muito dedicada. Eles, sempre que eu chegava, iam-me esperar à porta do campo e chamavam-me Chubasta, não me conseguiam dizer o meu nome, então eu era o Chubasta. E elas iam todos os dias, eram 3 irmãs que iam todos os dias, e havia uma delas que tinha muito jeito, de facto. Ela em 5 semanas, ela tinha muito jeito. Há pessoas assim que, pronto, não sei o que é que vai acontecer àquela rapariga, se calhar nunca mais vai voltar a pegar um violino na vida, mas tinha muito jeito, e conseguimos fazer um concerto com elas as 3 no final, e depois no final do concerto a mãe abraçou a mim a lágrimas, a dizer que aquilo tinha sido dos momentos mais extraordinários que tinha vivido lá no campo, e aquilo para mim foi muito especial, e convidou-me para ir jantar ao contentor deles, que é uma coisa que quebra todas as regras, porque supostamente eu não tinha permissão para o fazer, mas fui, e depois estive lá, eles estiveram a dançar comigo, ensinaram lá as rezas as danças do Iraque, e foi um momento muito, muito, muito especial. E portanto guardo com muito carinho essas aulas e a experiência. Como eu vi que a música pode ter também um poder muito, muito transformador naquelas pessoas. Contar-se uma última história, havia lá um rapaz que tinha um grau de surdez considerável. Ele tinha uma malformação, não sei ao certo o que é que se passava, mas ele tinha um grau de surdez considerável e, portanto, falava muito mal. Tinha 4, 5 anos, e o problema destas pessoas é que, naquele contexto, destas crianças, quando não são devidamente estimuladas e não são diagnosticadas cedo, é complicado para elas desenvolverem a fala bem. E eles tinham um contrabaixo lá, e o miúdo era extraordinário, porque ele estava sempre assim um bocadinho irritadiço, um bocadinho inquieto, e de repente encostava-se ao contrabaixo, sentia a vibração do contrabaixo e ficava ali durante 10, 15 minutos quietíssimo. Aquilo era um momento completamente fascinante. Eu só fazia pizzicatos das cordas soltas, porque era a única coisa que eu sei fazer no contrabaixo. Ele ficava ali a sentir a vibração e parecia que abraçava-se ao contrabaixo, e aquilo ficava um instrumento só. Era o contrabaixo e o rapazinho, e aquilo era extraordinário. E portanto eu consegui ali perceber um bocadinho também o poder que a música tem nestas pessoas, e como também pode ser uma pequenina luz, à semelhança também da religião, para muitos deles, e foi especial. Deve ter sido realmente muito, muito gratificante para ti ter experienciado essa situação. Incrível mesmo. Então, e a música religiosa? Algum de vocês sentiu que ela estava presente nos campos de refugiados? Pedro, alguma vez sentiste isso? Portanto, especialmente feita, sei lá, provavelmente por adultos, se calhar não tanto por crianças. Eu acho que, por acaso, acho que não foi uma coisa com que tenha lidado tanto. Eu acho que talvez das coisas em que mais... Não sei, lá está, mais uma vez, acho que não foi assim tão específico. Eu não tenho um repertório, se eu tocar guitarra QB, não tenho um repertório enorme de músicas na minha cabeça, mas a verdade é que toquei um coro, assim, quando era miúdo e mais novo, e tinha assim um repertório de músicas mais calmas e mais tranquilas, e todas aquelas que sabia mais ou menos de cor eram religiosas. Havia artistas que gostava, mas eram os que sabia. E via que era uma coisa que às vezes quando tocava, quando eles percebiam que eu estava a tocar, não propriamente para alegrar ninguém, nem tipo, olha, venham-me ouvir porque eu vou tocar aqui uma música, mas estava só na minha a tocar, eles vinham e ficavam ali um bocadinho assim no seu sítio a ouvir, porque percebiam que eu estava ali num momento mais zen, e que havia, mas eu acho que é isso, ou seja, eu acho que aqui a experiência da música religiosa neste sentido foi ver que, para eles, naturalmente não a letra, mas a tranquilidade da música em si, seria ali como, para mim às vezes servia um bocadinho como barómetro de perceber como é que estava o mood. E dava para perceber, tipo, ok, estes miúdos têm imensa energia, é uma coisa super absorvente, mas não lhes fará mal também perceber
que é bom baixarmos energias e de repente ficamos todos um bocadinho mais calmos. E eu acho que foi provavelmente assim a única situação que vivi mais, porque de facto, a par disso, era o cumprir de uma rotina muito, naturalmente muito repetitiva, em que tínhamos que estar sempre a estimulá-los para lhes dar sempre um bocadinho esta vontade de que venham ao dia a seguir e tirar um bocadinho aquele sentido de pressão em que estavam. Mas de facto é isso, senti que da parte deles nunca senti isso, porque eu acho que era sempre que eu ouvi uma música, lá está, uma música muçulmana, uma música peço eu, da Síria, era sempre num ambiente festivo. Ou seja, a música, como dizia há bocadinho, era aqui muito o escape, era aqui que tinha, escape não digo, mas porque acho que era mais que isso, mas era uma lufada de ar fresco e por isso nunca, por exemplo, nunca no centro vi alguém cantar, por exemplo, um cântico reconhecidamente tipo de um rito, por exemplo, do Islão. Portanto, era sempre muito mais festivo e muito mais de descompressão. Mas foi isto, ou seja, não, genuinamente não tive assim nada mais claro. Pronto. Obrigada, Pedro. António, no teu caso, tiveste algum contacto com a música mais religiosa? Vivenciaste alguma coisa nesse sentido? Em termos do contacto com as pessoas refugiadas, um bocadinho como o Pedro estava a dizer, eu acho que as músicas que me iam mostrando era sempre neste ambiente mais festivo e não e outro tipo de músicas, sejam, sei lá, músicas populares, sejam tipo aqueles artistas mais conhecidos de cada país, nunca era propriamente música religiosa, não é? Onde eu acho que acabei, pronto, mais uma vez por ter contacto um bocadinho com a música religiosa foi de facto depois quando no final da estadia em Bangladesh, como estava a dizer, depois acabei por ter essa oportunidade de visitar uma fraternidade da comunidade TZ, pronto, onde de facto eles pegavam nas músicas de TZ e a maior parte das músicas não eram cantadas em latim ou em francês, que para eles não lhes dizia rigorosamente nada, eram cantadas em Bangla, eram cantadas na língua do Bangladesh. E era muito engraçado como... E mesmo os próprios instrumentos eram completamente diferentes. Eu não me lembro de ver uma única guitarra, por exemplo. Não me lembro de ver uma única guitarra lá na fraternidade dos irmãos. E de facto era engraçado como a própria música religiosa também de certa forma encarnava naquela cultura e como uma coisa tão, vá lá, identitária como é a música de TZ, arranjava uma forma de expressão própria do contexto onde estava inserida. E, portanto, acho que foi lá nessa fraternidade provisória em Mymensingh, que é uma cidade do norte do Bangladesh, onde estavam lá esses dois irmãos e alguns jovens, pronto, e que seguiam aquele ritmo de orações e onde a maior parte, de facto, das músicas eram cantadas em Bangla. Pronto, uma ou outra música era cantada em inglês, mas o resto era tudo cantado em Bangla e foi uma experiência interessante de ver como também a própria identidade de TZ também se foi moldando à realidade do dia a dia. Obrigada, António. Sebastião, no teu caso, tens algo a dizer-nos sobre isto? Olha, música religiosa em particular, nem por isso. As músicas que eu ensinava aos miúdos eram desde... Pegávamos em canções tradicionais de alguns países deles e tentávamos ensinar. Até me pediram para ensinar músicas portuguesas, mas música religiosa depois acabou por não ser uma componente. A título pessoal, eu, como eu ouço muita música, eu ia sempre a pé para o campo em Lesbos e uma das coisas que mais ouvi lá, que eu de vez em quando sou assim por fixações, era o Requiem de Brahms, que eu ouvia com muita frequência, porque é uma peça que eu ouço dia sim, dia sim, e portanto, ou seja, pessoalmente tinha essa relação, mas com eles, como o António e o Pedro disseram, as músicas com que eles nos mostravam eram muitas vezes mais músicas, os hits dos países deles, não é? Ou músicas mais populares e que, a partir da que eu saiba, pelo menos, eu não compreendo, não tinham essa componente religiosa. Obrigada, Sebastião. Eu acho que a música sempre esteve muito presente nestes cenários assim. Eu sei que, por exemplo, e talvez o Rui me possa ajudar com isto, eu sei que, por exemplo, Messiaen, que esteve num campo de concentração,
compôs, por exemplo, o Quarteto para o Fim dos Tempos, estando ele numa situação bastante complicada. Rui, fala-me mais sobre isto, por favor. Estás a tocar num ponto, numa situação um bocadinho diferente, ainda por cima falaste de MSA e portanto uma pessoa tem que fazer a vénia. Fazer a vénia. E é só para fazer um bocadinho aqui a ponto com outros acontecimentos, com outras situações. Há que reparar que, e falamos disso logo no primeiro episódio, quando falamos de saúde mental, que a música como escape à realidade, não é? E daí que estes dois temas conjugam bem, combinam bem com qualquer outro tema, não é? E repare-se que neste em cenário de catástrofe e por também a Soeira e fazer aqui o contexto que comecem a ser preso quase no final da Segunda Guerra Mundial e juntamente com outros prisioneiros fez um pequeno grupozinho bastante fora do comum, portanto um ensemble não clássico e escreve uma peça com um nome que, enfim, dá aqui para o duplo sentido, não é? Portanto, daqui para o fim dos tempos, as pessoas ficariam a achar que era para o fim dos tempos, porque a Segunda Guerra iria ser o final dos tempos, mas ele está evidentemente a falar do fim do tempo musical. Enfim, mas isso é a aula de análise, ou seja, da música, não é para aqui. Mas porque sentia a necessidade, enquanto músico, e a reparar que os convidados fazem de alguma maneira música, não é? Eles também sentiram, daquilo que eu percebi, muita necessidade em exprimir-se através dessa linguagem um bocadinho mais universal, um bocadinho mais próxima, e que o Pedro estava a falar de que volta e meia ia tocar e que as crianças se juntavam, ficavam a ouvir um bocadinho mais calmas, mas também falaram precisamente do oposto, em que todas elas vinham e que dançavam, ensinavam as danças típicas, as canções típicas, e portanto, porque a música está sempre presente na nossa vida e fazemos questão que ela esteja em momentos de festa, que esteja em momentos de dor, e daí é que o nosso Requiem vem quase todos em todos estes episódios ao de cima, não é? Portanto, o do Requiem já tem sido aqui um tema bastante falado, porque a dor, no momento de dor, e sendo este o momento de dor e de aflição, imagina-se o que é estar a fugir de uma guerra, estás num país onde não se conhece, num local, enfim, em que as condições, como eles estavam aqui a descrever, não eram as melhores, portanto não há água, as divisões são panos, e tantas outras coisas que são indescritíveis. A música, que pode ser feita também de maneira individual, portanto, o cantar, não é? Não preciso de nada mais externo a mim, pode ser um bocadinho um bom banho espiritual ou psicológico, não é? E a reparar que o Sebastião está a falar daquela criança em que ele está a tocar, embora não soubesse tocar nada de contrabaixo, mas contrabaixo, como é um instrumento mais grave, a ressonância acaba por ajudá-lo a sentir mais. Isso fez diferença e aposto que isso mudou a forma de estar e de ver do mundo da criança, porque naquele momento alguém importou-se com ele e deu-se ao trabalho de eu vou experimentar isto contigo, vou estar aqui um bocadinho contigo e para ti, portanto, não há nada mais precioso na vida de alguém, de qualquer um de nós, do que alguém retirar do seu tempo e dá-lo ao outro. É? Porque é disso que estamos a falar aqui. Cada um deles, o Sebastião, o Pedro, o António, ter ido em missão, se assim quisermos dizer, foi retirado o tempo de cada um deles. E esse é o bem mais precioso que cada um de nós tem. E, portanto, mesmo dentro disso, eu estava a lembrar que o Sebastião estava a dizer que ia da clínica da parte da tarde, mas que de manhã
quer dizer, de manhã podia ser um bocadinho do momento dele de descontrair, de fazer, de explorar, de estar um bocadinho mais à vontade. Ele retirava esse tempo e ia dá-lo ao outro. Portanto, foi quase uma entrega total que cada um deles foi tendo. E porquê? Porque aposto que interiormente e inconscientemente eles sentiram que neste momento em que estamos numa situação fora do comum, de desespero, a música é um veículo que pode ajudar qualquer uma destas crianças, qualquer uma destas pessoas a ver o mundo de maneira diferente, não é? A ver um mundo através da música, a ver o mundo através da compaixão, da entrega. Porque mais importante, se calhar, do que estar a sentir a vibração é a forma que aquela criança com um grau de surdez teve em perceber que esta pessoa deu um bocadinho dela a mim e se eu fizer isto no futuro. Portanto, essas repercussões que cada uma das pessoas que conviveu com o Sebastião, com o Pedro e com o António e com outros Pedros e outros Antónios e por aí fora vai tendo ao longo da história, porque são tocados por causa do tempo. E Messiaen não fez mais do que encontrar também ele uma maneira de escape, de sair daquela situação, e a música ajudava a distrair-se, ajudava a ter um momento de convívio e que também aos outros prisioneiros e oficiais que já estavam lá ter um momento também de distração, não é? E isso é importante. Exatamente. Obrigada, Rui. Miguel, não sei se queres intervir, se queres dizer-nos alguma coisa. Bom, eu não tenho o calibre dos nossos convidados no que toca a experiências em cenários deste, portanto, longe de mim querer pronunciar-me nesse aspecto, mas houve aqui uma coisa que foi dita muito no início da conversa e que acho que pode ser um bom ponto para reflexão também, que é a questão da dúvida interior, sobre nós que nascemos num contexto tão privilegiado, não é? Longe destas realidades todas. Muitas vezes no nosso dia a dia nem sequer nos damos, não é dar ao trabalho sequer, mas nem nos permitimos pensar 24/7 que do outro lado do mundo há coisas destas a acontecer, porque estamos aqui no nosso conforto e porque são situações que estão tão distantes a nível geográfico que nós não as sentimos, só as sentiríamos se nos afetassem diretamente. Um, e portanto, quando surge esta questão de afinal o que é que eu estou a fazer à minha vida e o que é que eu posso fazer, eu que sou tão pequenino perante uma situação tão grande, e acho que é importante, falando daquilo que eu conheço do contexto da música na comunidade, que tu, Rita, também conheces, há muito esta perspectiva de que, e tem de haver esta perspectiva de que, independentemente das nossas valências, maiores ou menores, nós não podemos ter o peso do mundo às nossas costas. Ou seja, nós não podemos perceber de repente que o mundo tem muita coisa desagradável e querer carregar essa mágoa toda, e ter essa chaga, não é? Nós não podemos salvar o mundo. No fundo é isso. Não é por falta de vontade, mas é porque nós temos de perceber que às vezes é através da promoção da intercomunicação e da criação de pontes e da inspiração e da tentativa de criação de um legado, como o Rui estava a falar agora, a possibilidade que eu, num pequeno gesto, tenho para mudar a vida de uma pessoa e a repercussão que isso pode ter. Se eu tentar fazer isso e lembrar-me que eu não estou sozinho no mundo e na minha prática e na minha intervenção social, e que estou inteiramente dependente dos outros e que os outros também estão dependentes de mim, então aí podemos ir a algum lado. E acho que é muito importante pegar então em tudo aquilo que foi dito a nível de encarar a espiritualidade, seja em que grau for, seja de que tipo for, como luzinha de esperança, como algo que, apesar das diferenças, acaba por ser transversal a todas as culturas e a todas as sociedades,
e também perceber como a espiritualidade no geral e a religiosidade têm algo bastante em comum com uma forma de arte como é a música, e que a música por si só acaba por ser algo que também nos transcende, também nos une, apesar das diferenças, e que também nos leva para esse cenário de que, ok, eu não estou sozinho, estas pessoas sentem a música, sentem algo que é maior do que eu, tal como eu sinto. E se nós nos agarrarmos um bocadinho a estas pequenas coisas, de repente aquele peso de ser o salvador da humanidade desaparece e surge a ideia de que nós juntos caminhamos para um sítio melhor. Obrigada, Miguel. Sofia Almeida, não sei se queres acrescentar alguma coisa também. Bem, após tudo isto que foi dito, não é? Palavras tão boas, estas partilhas que me enriqueceram o coração, tenho a dizer, e em sabermos que quer o Sebastião, o António, o Pedro sentiram a necessidade ou sentiram-se chamados a ir neste desafio, nesta missão, e a forma como não só vieram enriquecidos e como enriqueceram também todos com quem se cruzaram durante estes períodos. De facto, como o Miguel disse, nós não conseguimos carregar o mundo às costas. Nós não conseguimos transformar o mundo, mas através de pequenos gestos podemos ir fazendo uma pequena mudança que, se todos formos fazendo pequenos gestos, a boa ação, seja de que forma for, então poderemos sim conseguir construir também um mundo melhor. A música, sem dúvida que é um ponto de partilha e de união, e de facto também a religiosidade une-nos, independentemente de sermos da mesma religião, mas o facto de sabermos que acreditamos e como o António partilhou, às vezes não é o sermos exatamente da mesma religião, mas o sabermos que existe um Deus, no caso quero dizer, desculpem, eu estou um bocadinho até emocionada com o que foi partilhado, e não me vou alongar mais, quero apenas agradecer e vou guardar todas as vossas partilhas no coração e deixar o resto de que devemos de facto fazer estes pequenos gestos, participar nesta pequena mudança que queremos ver no mundo. E obrigada a todos. Obrigada, Sofia. Quanto a ti, Sofia Portela, que tens estado aí mais atenta às nossas redes, diz-nos alguma coisa que queiras partilhar? Bem, do meu lado, é como a Sofia disse, eu também guardo tudo aquilo que vocês disseram, fiquei muito impressionada e as reações que temos tido de quem nos está a ouvir também são muito boas. Por exemplo, o Eduardo Santos diz: vocês são de certa forma os novos evangelizadores, não diretamente pela religião, mas por tudo o que partilham com esses povos. E também falam de que é uma bênção ter pessoas assim, e assim como quem ficou marcado por esse gesto feito por vocês, também usufrui e também ficaram vocês marcados por esses gestos. Só boas reações. Acho que foi uma partilha muito rica mesmo, e muito inspiradora tanto para nós que estamos aqui dentro da sala como para quem nos está a ver da janelinha de lá de fora. E muito obrigada por terem vindo e muito obrigada pelas vossas partilhas mesmo. Obrigada, Sofia. E antes de terminarmos, e antes dos agradecimentos finais, e antes de vos agradecer muito, muito pelas vossas partilhas e pelo trabalho que desenvolveram, essencialmente isto, agradecer-vos a vocês e aos muitos, muitos, muitos voluntários que participam nisto, que vão à descoberta, que não sabem o que é que vão encontrar, que não sabem como é que vai ser, que não sabem como nem quando é que vão voltar. Portanto, fazer aqui um agradecimento a toda a gente que dá o seu tempo. E acho que
neste contexto de pandemia, percebemos que o tempo e o estar presente é uma coisa muito importante e à qual se calhar não dávamos tanto valor como deveríamos. Portanto, quem sabe isto não nos vem também mudar um pouco a nossa visão e fazer com que alteremos as nossas prioridades. Antes de terminarmos esta conversa, que foi incrivelmente enriquecedora, só dizer que a comunidade da Brutéria organiza todos os dias às 10 da noite, portanto, saímos aqui do Tertuliano e vamos falar no canal do YouTube da Paróquia da Encarnação, o programa Ver Novas Todas as Coisas, que promove pontos de oração e de reflexão. Dizer também que temos no Spotify do Serviço de Música a playlist da semana, uma missa por dia, nem sabes o bem que te fazia, que foi desta vez selecionada pelo reitor António Júlio Trigueiros, que foi o nosso convidado da semana passada. Dizer-vos também que também temos disponível no Spotify o nosso podcast dos 10 minutos de música e que, se por acaso tiverem interesse em ir ver os nossos tertulianos anteriores, estão disponíveis tanto na nossa página do Facebook como no YouTube. Portanto, deem um saltinho, vão lá ver, temos falado de temas super interessantes. Na próxima semana também teremos um tema super interessante, que eu não vou desvendar, fica aqui o mistério no ar. E dizer-vos também que este Tertuliando é coorganizado pelo Serviço de Música da Igreja de São Roque, pela Cultura da Graça e pela Casa de Saúde do Telhado, um dos nossos parceiros. Rui, antes de passarmos aos agradecimentos finais, queres dizer alguma coisa? Portanto, apenas relembrar que o participativo da Páscoa está aí a chegar, os ensaios estão quase a iniciar, a nossa Sofia Portela está quase em pânico a preparar tudo e portanto, espero que partilhem e que divulguem a inscrição no participativo da Páscoa. Haverá muito boa música. Este participativo vai ter a particularidade de, em cada domingo, explorarmos uma região da Europa diferente, interpretando apenas repertório dessa região naquela celebração. Portanto, é uma experiência bastante interessante para todos aqueles que querem participar. E se o Covid for um medo, o espaço em cima no Coro Alto de São Roque é bastante amplo e as divisões são asseguradas. Estamos sempre disponíveis a melhorar sempre e, portanto, que não seja esse o medo que impossibilite toda a gente que já há um ano que não pode cantar de maneira tão livre de o fazer e de se expressar dessa maneira, que aposto que muita gente está cheinha de vontade de voltar a cantar. Agradecer a todos vocês, agradecer ao Sebastião, ao António, ao Pedro por terem aceito este convite, mais do que tudo por terem dado um bocadinho deles, não só anteriormente, mas também agora, e partilhar estas experiências é sempre bom para que inspire também a muitos outros a fazê-lo. Se eles depois quiserem deixar os contactos das organizações em que participaram e que os ajudaram a desenvolver esta missão, podem fazê-lo nos nossos comentários, para que outras pessoas possam ter esta experiência e se sintam também um bocadinho confortados por saber que estas pessoas que estão aqui já lá foram e portanto pode ser um incentivo, um estímulo a isso. Agradecer também ao resto da equipa que incansavelmente já faz mês e meio, quase 2 meses já que estamos a fazer o Tertuliano, portanto estamos no 7º episódio e que incansavelmente aos sábados têm vindo para aqui e por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver desde janeiro em prol do Serviço São Roque, em prol do Serviço da Cultura da Graça, e informar também que estas conversas irão estar também disponíveis no Facebook da Casa de Saúde do Telhal, portanto depois também aproveitem e façam like na página deles e ajudem-nos também a desenvolver essa missão que é muito importante da saúde mental, porque no fundo é transversal também aos vários temas que aqui temos falado.
e não me alongo mais, já passa um bocadinho da hora prevista. Agradecer-vos imenso as vossas partilhas. É sem dúvida muito interessante realmente ouvir estas experiências, e sei que de certeza havia muito mais a falar, e pessoalmente daquilo que é entre nós da equipa de serviço, haveremos a oportunidade de falar com vocês pessoalmente, muito, muito interessante. Obrigada, Rui. Um agradecimento muito especial ao Sebastião, ao Pedro e ao António por terem estado connosco esta noite, e mais uma vez obrigada pelo trabalho que realizaram e por esta partilha tão incrível. Muito obrigada. E agora, vamos terminar o nosso Tertuliando da forma tradicional nestes 7 episódios. Portanto, vamos fazer o nosso brinde virtual. Portanto, canecas ao alto, por favor. Muito obrigada a todos. Obrigada também a todos os que estão aí desse lado. Foi um gosto enorme estar convosco esta noite, estarmos aqui todos juntos. Obrigada. Esperamos por vocês no próximo Tertuliante. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos convidados, Sebastião, António e Pedro. E esperemos que seja até breve. E desejo-vos uma ótima noite. Obrigada. Encontramos-nos na próxima semana para mais um Tertuliante aos Chá das 9. Obrigada a todos.